4 aviões unidos num único objetivo, a destruição. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center. E a grande dúvida que fica é, que aviões eram esses? De onde esses aviões vinham? Quem estava pilotando esses aviões? Eles estavam programados? Este é um detalhe que passa despercebido no meio de toda essa catástrofe conhecida mundialmente. E no vídeo de hoje nós vamos ver como aconteceu tudo isso. Que aviões eram esses? Quem pegou esses aviões? Como eles colidiram? Esses aviões que foram responsáveis pelo desastre do 11 de setembro, o famoso ataque às Torres Gêmeas. Você está no canal Povo Curioso, meu nome é Guilherme Lima e acompanhe comigo até o final desse vídeo. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. O atentado às Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001 impactou o mundo, isso não há dúvidas. Foram quase 3.000 vítimas, 149 minutos de caos e terror que mudaram o mundo. Todo esse ataque foi orquestrado pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, que tinha como chefe maior Osama Bin Laden. E naquela manhã do dia 11, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais, 4 aviões normais que levariam passageiros normais de um lugar para outro. E basicamente foi assim, os 2 primeiros aviões colidiram com as 2 torres, famosas Torres Gêmeas, de maneira intencional, estava programado para isso acontecer. Já os outros 2 aviões tiveram destinos diferentes. O terceiro avião colidiu contra o prédio do Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizado na Virgínia. E o quarto e último avião caiu em um campo aberto, antes mesmo de chegar naquele destino pretendido. Acredita-se que o destino desse quarto avião seria o Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos. Não houve nenhum sobrevivente desses 4 aviões, incluindo os 19 terroristas que os sequestraram. Os aviões e os ataques. Era uma manhã do dia 11 de setembro de 2001 e esses 19 sequestradores assumiram o controle desses 4 aviões, e todos esses sequestradores eram licenciados para pilotar aviões e tinham grandes habilidades para isso. Todos esses aviões iam para a Califórnia logo após decolarem de Boston. Os aviões eram 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, que foram escolhidos intencionalmente, porque são aviões de grande porte e, portanto, causariam um estrago ainda maior. O primeiro voo, o voo 11, com capacidade para 158 pessoas, saiu de Boston por volta das 8 da manhã do dia 11 de setembro de 2001 e ia com 87 passageiros a bordo, fora os 5 sequestradores. Os sequestradores tomaram controle do avião e fizeram refém o comandante e o primeiro oficial. Logo assumiu o controle do avião o primeiro sequestrador, de 36 anos, e fez com que o avião colidisse com a Torre Norte do World Trade Center às 8h46, 46 minutos após a decolagem. O segundo voo, o voo 175, que tinha capacidade para 168 pessoas, saiu às 8h14, com 60 pessoas a bordo, fora 5 sequestradores. E o jovem sequestrador de 23 anos assumiu o controle da aeronave e a fez colidir com a Torre Sul, às 9h03 da manhã daquele mesmo dia, cerca de 45 minutos após a decolagem. O terceiro voo, o voo 77, com capacidade para 188 pessoas, saiu às 8h20, com 59 pessoas, sem contar também os 5 sequestradores. E o terceiro sequestrador de 29 anos assumiu o controle e fez a aeronave colidir no Pentágono, às 9h37. E o quarto e último voo, o voo 93, com capacidade para 182 passageiros, saiu às 8h42, com 40 pessoas, sem contar os 4 sequestradores. E nesse voo aconteceu uma coisa bem peculiar e diferente, e há alguns mistérios que eu vou contar daqui a pouco. A mudança de planos. Segundo uma reportagem que foi veiculada lá no ano de 2002, inicialmente a Al-Qaeda tinha planos de que esses aviões não se dirigissem às torres e ao Pentágono. Inicialmente todas essas aeronaves seriam dirigidas a instalações nucleares, mas os planos foram mudados porque os próprios sequestradores imaginaram que o estrago poderia sair do controle. Haja vista o poder de destruição causado por uma usina nuclear. O sequestro dentro dos aviões.
Dentro dos 4 aviões, os sequestradores utilizaram armas brancas para esfaquear e matar os pilotos, os comissários e também alguns passageiros, além de utilizarem gás lacrimogêneo e spray de pimenta. E algumas pessoas do 3º e do 4º voo ainda conseguiram fazer ligações para os familiares para dar informações sobre os sequestradores, porque os primeiros aviões já tinham colidido, e deu tempo deles receberem essa informação ainda a bordo. Alguns sequestradores também carregavam algumas bombas no corpo, mas acredita-se que essas bombas eram falsas, pois nos destroços não se foi encontrado nenhum vestígio delas. O voo 93, os heróis anônimos. Como vocês sabem, foram 4 aviões. Os 2 primeiros foram para as torres, o 3º para o Pentágono e o último existiu uma peculiaridade que eu disse que iria contar logo depois. Neste último voo, o voo 93, o voo mais conhecido, aconteceu uma rebelião entre os passageiros. Os passageiros se revoltaram com os sequestradores. E tudo isso foi confirmado pela caixa preta depois que foi encontrado os diálogos e tudo mais. Como esse voo 93 foi o 4º voo e ele acabou demorando um pouco mais para decolar, o voo já tinha recebido informações do que havia acontecido com os primeiros aviões, de que os primeiros aviões já haviam colidido com as torres em Nova York e lá no Pentágono. E logo que eles tomaram conhecimento que estavam a bordo de um avião suicida, a rebelião começou. Os passageiros fizeram uma votação entre eles para saber se eles iriam reagir ou não, quem concordava com essa intenção de reação. Os sequestradores entraram na cabine de comando e foi possível ouvir: "Senhoras e senhores, aqui fala o capitão. Por favor, sentem-se e continuem sentados. Temos uma bomba a bordo, por favor, sentem-se." E o 4º sequestrador de 26 anos assumia o controle total da aeronave. Depois de várias tentativas por parte da tripulação e por parte dos passageiros de tomar o controle da situação, e os sequestradores vendo que eles iam perder o controle da situação, eles ordenaram a mudança de rota. E o sequestrador que estava no comando perguntou: "É isso? Vamos acabar com tudo?" E mais na frente, um outro sequestrador que estava com ele respondeu: "Sim, derrube, derrube." E o avião literalmente foi jogado no chão, numa velocidade de mais de 900 km por hora, em uma área rural de Shanksville, na Pensilvânia. E aqui mora o grande mistério. Há fortes evidências de que o 4º avião iria para o Capitólio, e para ele existia até um código que era a Faculdade de Direito, porque os 2 primeiros aviões tinham ido para as torres. O 3º avião colidiu na sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E o 4º avião provavelmente colidiria em um local de grande destaque, e não num simples espaço aberto rural na Pensilvânia. E se esse intento criminoso tivesse continuado, a coisa teria sido muito mais chocante. Imagina só se esse 4º avião tivesse conseguido se chocar no Capitólio, que é a sede do Legislativo americano. Por conta disso, os passageiros do voo 93 são considerados como os heróis anônimos, pois eles se sacrificaram literalmente para evitar que um 4º ataque maior acontecesse, e que poderia ter matado muito mais pessoas. E se você perceber, esse vídeo informativo foi com foco nos aviões, um olhar sobre esse acontecimento já bastante conhecido, mas sobre outro aspecto. Se você quiser, eu trago um vídeo sobre o caso em si, com mais detalhes, coloca aqui nos comentários que eu quero te ouvir. A gente fica por aqui e eu te encontro no próximo vídeo.